O Brasil venceu, mas não convenceu. Se o Brasil tivesse terminado empatado o jogo ontem, todo mundo ia dizer que o Brasil jogou mal. Porque é verdade, o Brasil jogou mal. Achou um gol no final, o Vinícius Júnior decidiu, primeiro gol dele nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas a seleção brasileira ontem não jogou bem, mais uma vez. E nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E claro, se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos também, beleza? Ajuda bastante aqui o canal. Vamos pro vídeo, vamos falar aqui um pouquinho. Obrigado, hein, gente? Obrigado a todo mundo que tá participando, que sempre participa aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos. Seleção brasileira empatou com a Colômbia no primeiro tempo. Todo mundo pensou que seria um martírio de novo, e foi no segundo tempo. Tudo bem que o Brasil no segundo tempo melhorou, mas vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. O Brasil começa o jogo ali nos primeiros 13 minutos, jogando razoavelmente bem. Parecia que seria diferente. Não foi um começo avassalador, um bombardeio, não. Teve um pênalti sofrido pelo Vinícius Júnior aos 4 minutos de jogo do primeiro tempo. Né? A seleção brasileira mostrando que ia trabalhar a bola mais na frente com o jogador ali trocando de posições todo o tempo. Isso aconteceu nos primeiros minutos. O Brasil faz 1-0 com o Rafinha de pênalti, beleza. Só que aí, depois dos 13 minutos, o Brasil parou de jogar. E aí teve a contusão do Gerson. O Gerson saiu ali por volta de 23, 22 minutos do primeiro tempo. Saiu machucado, né? Lesionado. Lesão muscular, uma preocupação muito grande para a seleção brasileira e para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo, né? Mas assim, a seleção brasileira, depois que o Gerson saiu, piorou tudo. Entrou o Joelinton no lugar dele. O Brasil perdeu o meio de campo. Mas assim, bizonhamente, o Brasil perdeu o meio de campo. A seleção colombiana dominou o meio de campo, dominou o jogo. Empatou já aos 40 do primeiro tempo com o Luiz Dias, mas poderia ter empatado antes. Poderia até ter virado o jogo no primeiro tempo. É porque não foi competente o suficiente para virar. Mas pelo que estava produzindo, estava chegando, poderia ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, se quisesse. O Joelinton, que entrou no lugar do Gerson, entrou frio no jogo, muito frio no jogo. O gol da Colômbia sai num erro dele. Ele vai sair jogando dentro da área, próximo à área da seleção brasileira ali, erra o passe, é desarmado, no caso. Sai o gol da Colômbia, o gol do Luiz Dias. Vai pro intervalo, volta pro segundo tempo. A Colômbia volta melhor pro segundo tempo. A Colômbia joga melhor até os 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí tem as substituições. O Brasil melhora um pouco no jogo. A Colômbia já não consegue ter tanta eficiência assim. Tem uma situação muito chata, que é a lesão do Alisson, choque de cabeça do goleiro Alisson do Brasil contra o Sanches, jogador da Colômbia. E os dois saíram ali, né? Inclusive depois gerou até uma discussão, porque a seleção brasileira acabou fazendo as 7 substituições. 7. Já vou explicar o porquê, né? Porque depois, no final do jogo, a gente foi entender. Porque na hora, quando acabou o jogo, todo mundo ficou meio... O que tá acontecendo aqui e tal? Mas enfim... O Brasil melhora no jogo, principalmente com a entrada do Savinho pelo lado direito no lugar do Rodrigo, que não jogou bem ontem. O Rodrigo não fez uma boa partida ontem. O Savinho entrou no lugar dele, melhorou no segundo tempo o lado direito da seleção ali no ataque. O Wesley entrou no lugar do Wanderson. Em 10 minutos, 15 minutos que ele estava em campo, até um pouco mais, ele fez mais do que o Wanderson fez o jogo inteiro. Né? Mais do que o Wanderson fez o jogo inteiro. Então, ele melhorou muito ali do lado direito. E ele entrou com muita força, com muita velocidade, querendo o jogo. O Wesley ontem entrou bem no jogo. Entrou bem, com personalidade. Gostei da participação dele no jogo. Não sei se vai ser titular contra a Argentina. Conhecendo o Dorival, acho que não. Acho que ele vai ficar no banco. Acho que o Wanderson joga contra a Argentina, mas o Wesley jogou mais que ele. Quando ele entrou no segundo tempo, jogou mais que ele. Primeiro jogo, tudo. Temos que ter calma. Mas ontem ele entrou com personalidade, chamando o jogo pra ele, sem se esconder. Primeiro jogo dele pela seleção, vai entrar mais acanhado. Não, nada disso. Nada disso. Ele entrou no jogo ontem, mordendo pra caramba, marcando, indo pro ataque, apoiando o lado direito.
levou algumas jogadas de velocidade ali depois que ele entrou no jogo. A seleção começou a chegar próximo da área da Colômbia. Então isso aí a gente tem que falar, entrou muito bem. Dentre outros jogadores, né? O Matheus Cunha também entrou no segundo tempo no lugar do João Pedro, que ficou isoladão lá na frente no primeiro tempo. A bola não chegou pra ele. Também não dá pra só jogar a culpa no menino, coitado, porque a bola mal chegou pra ele, né? Mal chegou pra ele. Enfim, o Endrick não entrou no jogo, não sei porquê. O Endrick, que ontem tava no banco, não entrou, nem sequer entrou no jogo. Agora, a seleção brasileira ontem, ela passou perto de perder o jogo de novo. E no final do jogo, eles estavam indo pra cima, mas na situação do abafa, a Colômbia também já perdeu um pouco de força ofensiva ofensiva com as substituições. E a Colômbia tava ali atrás, segurando o empate. Pra ela tava bom aquele 1 ponto conquistado fora de casa. O Brasil tava em sexto nas eliminatórias. Todo mundo, o pessoal torcendo pro Peru ganhar na Bolívia lá, porque se a Bolívia ganha, a Bolívia ia pra 17 pontos, o Brasil tava com 19, e aí na próxima rodada o Brasil ia jogar contra a Argentina. A Bolívia tinha a chance de passar o Brasil, jogar o Brasil pra sétimo. Então quer dizer, tava complicada a situação. De repente, aos 53 do segundo tempo, sai o gol do Vini Júnior, numa jogada individual que assim... E aí vamos lá, o Vini Júnior ontem fez uma partida razoável, não fez uma partida muito boa, fez uma partida razoável. No final do jogo ele teve mérito de arriscar, de tentar. Que é isso que eu falo aqui às vezes quando eu comento jogos da seleção brasileira aqui no canal. Falta pro Vini, eu sei que ele gosta de jogar, ele às vezes quer jogar no coletivo, tudo, ou então quer tentar algumas jogadas que não dão certo, mas falta ele arriscar mais. Ele chamar a responsabilidade como jogador do Real Madrid que como o melhor do mundo, que foi considerado pela FIFA, e todo mundo clamou aqui pra ele ser melhor do mundo, inclusive eu. Todo mundo ficou indignado com o fato dele não ter sido escolhido como o melhor jogador do mundo, como bola de ouro pela France Football, porque a gente sabe que ele tem qualidade. E ontem ele não fez uma boa partida, longe disso, ele não foi espetacular, nem sombra do Vinícius Júnior que ele é no Real Madrid. Mas ontem ele decidiu o jogo, tudo bem, a bola desviou no zagueiro da Colômbia, no Lema, a bola desvia no zagueiro, entra no canto do goleiro, se não desvia, provavelmente talvez a bola não teria entrado, o goleiro estava na bola. Agora, decidiu o jogo. Agora, é muito pouco um jogador como o Vinícius Júnior, tem mais de 30 jogos pela seleção brasileira, e pelas eliminatórias mesmo, ontem foi o primeiro gol dele. Eu acho que é o 5º gol dele com a camisa da seleção brasileira. É muito pouco. É muito pouco. Né? Vamos falar português, claro. É muito pouco. Então precisa melhorar. A seleção brasileira precisa melhorar. Porque vai pegar a Argentina na próxima rodada, né? Lá no Monumental de Núñez. E aí a coisa complica. Porque a Argentina... Eu me enquadrei fora da câmera aqui, gente. Foi mal. Porque a Argentina... Lá... Tudo bem que a Argentina vai estar sem o Lautaro, vai estar sem o Messi. Mas jogar lá é difícil. E a seleção brasileira venceu ontem. Não fez uma boa partida. Mas foi importante a vitória. Porque o Brasil agora distanciou, né? Tá praticamente a 8 pontos da Bolívia, se eu não me engano. Então distanciou. Tá na segunda colocação das eliminatórias. Claro que hoje tem jogo. Tem Uruguai e Argentina. Enfim, tem outros jogos ali pelas eliminatórias. O Brasil pode ser ultrapassado. Mas dá um respiro aí, dá um alívio pra seleção brasileira. Quanto às 7 substituições, que muita gente não entendeu ontem no final do jogo, muita gente ficou na dúvida. Toda vez que tem uma lesão, uma substituição por contusão, né? Tem uma substituição ali por compulsão e tal. Você pode substituir mais uma vez. Ou seja, o Brasil substituiu com o Alisson. A Colômbia poderia substituir também mais uma vez. Então, de 5 substituições, iria para 6. Só que tanto a Colômbia quanto o Brasil fez a mesma substituição. Os dois jogadores saíram pelo mesmo motivo. Então, o que foi explicado pelo quarto árbitro depois do jogo e pelas pessoas que estavam lá no estádio depois, né, é que se as duas equipes fazem uma substituição pela mesma situação que foi o caso, as duas equipes ganhariam 2 substituições extras. O que pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Não faz muito sentido, não. Mas foi o que aconteceu no final do jogo. Saiu o Vinícius Júnior depois do gol. Entrou lá o Léo Ortiz. Eu não entendi nada. Muita gente tá assistindo o jogo, não entendeu absolutamente nada.
O pessoal que tava transmitindo o jogo também não entendeu nada. Eu, vou ser sincero pra você, eu não conhecia isso aí. Não conhecia isso aí, mas é vivendo e aprendendo, né? É vivendo e aprendendo. E eu acho que nem os jogadores nem a comissão técnica da seleção brasileira sabia disso, porque tem uma imagem do preparador físico lá na mesa do quarto árbitro perguntando, né? Então, realmente, a situação ontem foi bem um tanto quanto estranha, inusitada pra todo mundo, né? Ninguém tinha visto isso ainda. Pelo menos eu não lembro. Mas, enfim, explicação dada. Gostou do conteúdo? Então, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o like, ajuda muito aqui o canal, beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus.